Salve, salve, minha galera! Mais um episódio pra você. Tá nos acompanhando, a gente tá progressivamente trabalhando aqueles chamados versículos de morte. Então a gente vai para mais um tema interessante que a gente falou na última, que é partiu transar com anjo. Berlofa, que tá aqui comigo, meu pastor, meu amigo. Não sei, Berlofa, porque você já me disse que rolou coisas estranhas na sua igreja. Já caíram no poder. A minha igreja é a sua igreja. Não, na sua ex-igreja, né? Nas múltiplas igrejas Que você frequentou. Ótimo. Então, já falou que já caíram no poder. Não, você já caiu, mas nunca conseguiu derrubar. Nunca derrubei, nunca tive opção pra derrubar. Sim, tinha língua estranha. A gente marchava com pelo, Senhor. Marchando. Sim. Então, agora, partiu transar com... Transaram já com anjo, João? Eu não sou especialista no assunto de transar com Ser anjo. anjo-sexual, né? Não sou. Mas, ô, João, qual que é essa ideia de transar com anjo? João. Gênesis, capítulo 19, vai contar a história de Ló, lá em Sodoma. O Ló é o cara do Sodoma e Gomorra, que a esposa virou estátua de sal. E ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Memória desbloqueada. Cola comigo. EBF. Cola comigo. Então o que tá dizendo em Gênesis 19, capítulo 5, na minha colinha, chamaram a Ló e o ordenaram. Ló tava em casa com a família dele, com os anjos. Tinha anjo na casa do Ló. Os anjos mandar um recado. Olha, Ló, vai lascar pra você, velho. Foi os anjos que foram até Sodoma dizer que Deus ia matar geral. Ia dar ruim, mano. Tá. Então, chegou Ló, mano, vaza. O lugar tá merda, tá osso. É a grande São Paulo, é a grande Babilônia. Vai dar merda. Então, dá linha na pipa. Então eles entraram, o Ló ofereceu um café, ofereceu um chá hebreu, Tranquilo. Um chazinho hebreu. A receptividade foi hebreia, tranquilo, né? Sabe? E aí os caras do lado de fora viu que chegou os anjos, era novidade, não tinha anjo andando por ali. Os sodomitas, os homens que moravam em Sodoma. Exatamente. Então e aí daí que as pessoas tiram a palavra sodomita, tá, João? Porque a palavra sodomita são os habitantes de Sodoma. Quem nasce em Mogi é o quê? Mogiano. Quem nasce em Sodoma é? Sodomita. Simples assim, tá? Perfeito. Só pra gente não ficar... Vamos construir um pensamento. Porque o povo fundamentalista que tá aqui já tem um chato, amigo do Iago Martins, que tá aqui. Não, esses caras, não, eles são... Mano, não vem. Sodomita é quem nasce em Sodoma, e ponto, tá? Vamos ficar nessa daí. Só que os caras, eles viram que chegou gente nova. Carne nova no pedaço. Físico diferenciado, imagino eu, né? Afinal, anjo... Sim, né? Devia ser uma parada legal, né? Por favor, né? Eles não vieram de Teletubbies, né, mano? Eles não vieram Tinky Winky, não vieram, né? É gente bonita. E aí os caras bateram na porta. Tava lá, Ló, botou a mesa, chapa todo mundo, né? Um cogumelo, pá, conversa legal. Tá. Um cogumelozinho, né? Uma sobremesa. Champion, né? Bateram na porta. Onde estão os homens que vieram pra tua casa essa noite? Batendo na porta e gritando lá fora. Uma galeraça, galerão, porrete. Com fogo na mão, tocha. Imagina mesmo. Traze-os aqui pra fora pra que tenhamos relações sexuais. Tá na Bíblia, tá, gente? Com eles. Então bota os caras pra fora. Eu já imagino que já devia ter uns 2 ou 3 ali também meio sem calça. Traz aqui pra fora. E nem tinha calça, era aqueles mantos que era só levantar. Exatamente. Então o que a gente tem aqui é os caras pegando as visitas de Ló que vieram dizer pra eles que vai dar ruim, vai dar merda, e os caras de Sodoma querendo ter relações sexuais com eles, João. Estupro. Afinal, os caras não estavam ali querendo transar com ninguém. Sim. E era algo natural ali ou foi só porque era anjo? Ou assim, era um negócio meio, chegou estrangeiro, a gente pau. Exatamente. Uma das formas de dominação daquilo que eles acham belo, daquilo que eles acham interessante, isso é antropologia, né? Tá. Existem 2 tipos de dominação, João. Em primeiro lugar, existe uma dominação simbólica, né? Essa daí vai ser inserida como regra social, dentro dos costumes de uma sociedade. Então, por exemplo, o homem está acima da mulher. É uma dominação simbólica. Nenhum homem é melhor do que a mulher. Sim. Nenhum homem é, mas simbolicamente se constrói isso dentro da sociedade. E existe também, mano, para além das dominações simbólicas, né, existem as dominações físicas.
Então, uma forma de você dominar alguém para aquela sociedade antiga era penetrando, transando, subjugando. Cara, eu já vi muito isso não só nessa cultura de Sodoma ou de Gomorra, mas de outras culturas, né? Depois das guerras, os romanos, os persas, se eu não me engano. Brasileiro, aqui na Guerra do Paraguai, mataram os homens e estupraram as mulheres. Era uma forma de misturar o sangue brasileiro com aquele sangue, dizendo que eles tinham subjugado aquele lugar. Ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, que inclusive a gente até comentou sobre isso hoje. Tem um relato de Noé, não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que tem. Que o Noé, vocês lembram dessa ideia? O Noé tomou vários vinhão, ficou muito louco. Foi corote azul. Corote azul. Chevette. Subiu em cima da mesa, tirou o manto e ficou... tererê. Diz o texto... Aí a tradução no português tem uma palavrinha ali que é essa que eu acho que tem alguma coisa de errado. Diz o texto que os dois filhos entraram... Viram a nudez e conheceram a nudez do pai. Conheceram a nudez do pai. Tudo bem, conhecer a nudez do pai, eu também já conheci a nudez do meu. E o Caetano conheceu a nudez dele. Só que o Noé, a atitude do Noé foi desproporcional com... Opa, me viu pelado. Aí vazou meu nudes. Porque o Noé ficou... Então... Por acaso, John, e eu tô até com medo de te fazer essa pergunta, a tradução ali do conhecer é o conhecer que José não conheceu Maria até o casamento? É o conhecer? Na verdade é o conhecer de Adão para Eva, né? E conheceu Adão a Eva, né? E aí conhecer é isso aí que você tá imaginando. É transar, gente, tá? Porque não haveria motivo... Pra Noé ficar tão puto, tão fulo da vida, só dos filhos dele terem visto ele nu. Ter conhecido a nudez dele. Um dos filhos de Noé cometeu um ato sodomita. Ele estuprou o pai bêbado e se impôs sobre o próprio pai. Mas a gente não pode resumir a sodomia, o sodomita, sim. a só a questão sexual. Mas eles é bem provável que aquela situação com os filhos de Noé tenha sido abusado por um dos filhos. Para quê? Ou para roubar a liderança do pai, ou para dominar o pai, né? Porque viu que o pai estava numa situação de fragilidade ao ter se embriagado, ter bebido demais. Então, ao ver o pai numa situação de embriaguez, resolveram dominar o pai, ter o pai, roubar a liderança do pai. Acharam que, sendo homens, né, criados, homens feitos, poderiam roubar essa liderança. Eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de um cara que Deus considerou justo e bom, um cara em que Deus dialogou e conversou a nível de falar, cara, você está pronto para salvar a humanidade desse local. E também salvar consigo a fauna desse lugar. Sempre foi muito caro, né, John, para esses caras. Se a gente lembrar lá da história de Jacó com Esaú, primogenitura. Sim. Então me parece que talvez foi um formato, uma forma que o filho do Noé falou, não, eu vou pegar o legado do meu pai, eu vou dominar ele, vou mostrar que eu sou superior a ele e tá tudo no meu nome. Tem uma outra curiosidade para quem quiser saber, para que você passasse a primogenitura, para que você de alguma forma recebesse uma bênção do seu pai, você colocava a mão entre as pernas dele e tocava o falo. O pai colocava a tua mão ali e a partir daquilo ali, e é uma das coisas que a gente trata no nosso curso, eu não vou dizer aqui, porque tem o curso Homossexualidade à Luz das Escrituras. Obviamente, tá completão, né? Vocês estão ganhando tudo isso aqui só num vídeo, imagina no curso. Então tem uma distinção entre corpo público e corpo privado, né? Esse corpo público da relação é o corpo em que eu passo a autoridade para você. Então a mão era colocada entre as pernas e ali ele passava a masculinidade dele. Era uma sociedade, obviamente, rústica, ultrapassada, né? Hoje a gente não faz isso. A gente pode só dizer, precisa pegar a mão do filho que você fizer a cadeia, irmão. Tá? Então assim, mas era uma sociedade que via diferente, que passava essa bênção de uma forma diferente. Então a gente entendendo tudo isso, entendendo que há várias formas de dominação, entendendo que chegaram pessoas novas, turistas naquele lugar, completamente diferentes daqueles homens que viviam naquele lugar, uma das formas de se apropriar das coisas daqueles homens, do poder daqueles homens, da beleza daqueles homens, era através da penetração, do estupro, da dominação que o falo pode exercer de alguma forma. Tá. E por que, então,
se continuar lendo, você vai ver que o Noé tenta proteger tanto aqueles caras. Ló. O Ló, desculpa, a gente tá falando do Noé, que ele oferece as próprias filhas. Não toque nos anjos, mas pegue minhas filhas. E os caras não quiseram. Não quiseram. Porque eles queriam dominar os... Não era uma questão sexual. Porque se fosse sexual, as filhas, entre aspas, seria até melhor para eles. Agora, eles não quiseram se deitar porque, de fato, mostra que eles estavam ali com o intuito que era dominar aqueles homens. Ele entrega as próprias filhas para a situação. E o que é terrível, né, cara? A menos que o autor do texto de Gênesis ele tenha reconhecido uma parafilia peculiar, ele uma anjossexualidade, né? A gente precisa entender que era o desejo mesmo de possuir, de dominar o desconhecido, né? Não atrelando esse desejo de sexo com os anjos a uma predileção específica sexual. Não pode nunca fazer isso. Mas como que era praticado pelos cananeus, por exemplo, a dominação através do sexo, da penetração. Subjugar estrangeiros era tanto um costume comum para o povo de Sodoma, né, e os arredores, como também protegê-los debaixo do teto, a ponto de Ló oferecer suas filhas, que segundo o versículo 8, nunca tinham conhecido nenhum outro homem. Olha o conhecido aí do Noé. Exatamente. Oferecendo elas como um bode expiatório, como vai dizer lá o René Girard nos seus escritos, né? Então o cara pega as filhas virgens e fala, aplaquem essa ira de vocês, aplaquem esse desejo de dominação de vocês nas minhas filhas, mas não toquem nesses homens. Uau. Tá. Isso nos leva ao próximo passo. Isso, aí que eu ia falar. Talvez você está assistindo, você sabe que o nosso assunto aqui, cada capítulo, cada episódio, a gente está pegando cada texto. Tá, mas o que isso tem a ver? Se liga e abre a tua Bíblia correndo aí em Levítico 18, 22, porque esse é um dos textos, John, mais usados, sobretudo no Antigo Testamento, para atacar e condenar a homossexualidade. Antes de você ler, agora você entenda. Em Gênesis, nós temos essa questão que o John já explicou aqui perfeitamente. Em Levítico, nós temos as leis, certo, John? Que foi Moisés que escreveu. O maior legislador. Maior que o Xandão. Não foi ele. O Big Alex, por favor. Big Alex, esqueci. Não é que o Moisés escreveu literalmente, mas ele foi o legislador dessas leis que compõem... Moisés não escreveu nada, né? Mas ele foi o autor das leis que compõem o livro de Levítico. Ele pensou como sociedade, né? Como organizar uma sociedade. E ele, conhecendo essa prática, ele escreve uma lei sobre isso. Sim, a lei para os levitas, né? Então, eu não sei se você sabe, só para poder deixar claro, Boa. que o livro de Levítico não foi escrito para o pessoal mogiano. Não foi para quem toca violão na igreja pentecostal ou batista. São leis de pureza para um povo, uma tribo. Lembra das 12 tribos? Uma tribo rústica, uma tribo sem nenhum tipo de higiene. Exatamente, que vivia no deserto, que cagava um buraco e cagava. Segundo o texto de Deuteronômio, o número, se eu não me engano, quando você fosse fazer um cocô, você tinha que levar uma pá e que tinha que enterrar o cocô, porque Deus andava no lugar e podia pisar no seu cocô. Eu lembro disso, tinha que ser uns metros pra Deus não pisar na bosta. Tá na Bíblia. Não caga perto pra Deus não pisar na bosta. Deus não pisar na bosta. Então existe Quer dizer, quer fazer... Ó, anota essa. Quer fazer merda? Leva uma Faz pá. Escondido. Leva uma pá. Agora que você entendeu, você vai entender o motivo dessa lei. Essa lei é para que um homem não cometa o ato sexual com outro homem, ou essa lei é para inibir essa prática que aconteceu? Vamos ler o texto? Bora, John, por favor, nos ensine. Não te deitará com um homem como se deita com uma mulher, porque isso é abominável. Tá. Pera aí, John. Lembra que eu falei que eu tenho facilidades, né? De entender a cabeça do crente. Eu já tive lá, no teve. Fundão do poço. Então aqui tá muito gente claro. Que transava com o diabo, essas coisas todas. Não te deitarás com um homem, ou seja, se um homem fizer sexo com outro homem, como é que faz sexo com outro homem como se fosse uma mulher? Penetrando. Como é que penetra um homem no outro homem? Sexo anal. Tô fazendo um silogismo. É o que o povo vai fazer. Não tô dizendo que eu concordo com essa bizarrice não, tá? Então, se um homem comer o bumbum de outro homem, é abominável aos olhos do Senhor. Não pode. Seria isso, né? Agora, entendendo todo o contexto, essa é uma lei que tenta inibir
Basicamente aquele estupro em formato de imposição, de desautorização do outro. Até porque, John, tirando deste versículo, uma mulher com outra mulher tava tudo bem. Poderia, só o homem que não pode se deitar com outro homem como se ele fosse mulher. E se deitar com outro homem como se fosse outro homem? Aí poderia também? Então, mano, antes essa questão da homofetividade, ela tava dentro de um campo mais subjetivo, João. Você tinha que fazer uma interpretação, você tinha que dobrar. Mas agora, João, tava sujeito à hermenêutica. Agora, tá claro. Segundo esse texto aqui, a interpretação dos irmãos cristãos, protestantes, não se pode deitar com homens como se fosse uma mulher. Ficou claro? É óbvio que não. A gente segue a mesma métrica, João. Por exemplo, né? Agora que nós já conhecemos as estruturas de poder que são exercidas ali, né? E que o falo do homem, né, são sempre utilizados para dominação, né? E é o sexo exposto, né, John? Pra fora. São os que penetram, os que semeiam. E as mulheres são sempre passivas, objetos da penetração. Por isso que ela é conhecida, porque ela é adentrada. Exato. A gente conclui que o pecado não era a relação sexual homoafetiva, homossexual, mas que aquele homem que nasceu para penetrar, que nasceu para dominar, ser penetrado. Entendi. Como uma mulher. Então aquele que nasce com a prerrogativa de macho, dominante, ser penetrado como uma mulher. Então o problema, na verdade, por um silogismo básico, que talvez os nossos irmãos fundamentalistas não consigam chegar nele. O pecado, o problema, a situação era ser mulher. Era muito mais, era proibido aquele que deveria penetrar e com isso dominar, ser penetrado e dominado. Tem a ver com um nível mais baixo em que uma sociedade pode chegar ao conduzir um dos pares ao gênero de segunda classe, né? Inclusive tem aquela oração rabínica. Senhor, muito obrigado por não ter nascido gentio, escravo e nem mulher. É uma bênção recitada pela manhã e que faz parte do Sidur, Orações Matutinas, livro de preces judaicas. O Sidur é utilizado pelos neopentecostais, pentecostais, quase que como uma Bíblia, viu? Sim. Quase como uma Bíblia. Então havia quase que um ódio do gênero feminino. Exatamente. Era muito mais uma questão de misoginia, muito mais a questão de machismo do que a questão da penetração. Porque senão ele estaria dado o mesmo equivalente. É proibido o homem se deitar contra o homem como se fosse mulher e uma mulher se deitar contra a mulher como se fosse... Então, assim... só para ver se eu entendi, talvez na cabeça do Moisés, que é o autor da lei, ao mesmo tempo ele está inibindo uma situação que era complicada, daquele estupro pós-briga, pós-guerra, e ao mesmo tempo ele estava só replicando essa ideia que ele não tinha como não replicar, porque ele fazia parte daquilo, de que o homem é muito superior a uma mulher, e que um homem, sendo homem, jamais poderia lavar uma louça, dobrar uma roupa, ou ficar na posição de ser penetrado, porque isso na cabeça de um homem daquela época não cabia. E a gente precisa uma outra coisa para a gente gerar uma conclusão bacana aqui dessa primeira parte, acabar com essa ideia de sodomita. Essa palavra ela não está no Novo Testamento, isso é uma tradução, tá? Porque o sodomita de verdade são os habitantes de Sodoma, não necessariamente aqueles que quiseram fazer lá a transa com o anjo, mas também aquela classificaçãozinha que a gente tem sobre que Ezequiel dá lá no capítulo 16, 49, né? É nesse texto que o Ezequiel ele fala exatamente qual era o pecado de Sodoma? Exatamente, porque o pecado de Sodoma, segundo os nossos irmãos cristãos, protestantes, das igrejas maravilhosas que o nosso Senhor Jesus deixou se espalhar pela terra... É ser gay. É ser gay. Ou sexo anal. Tem gente que tenta até atrelar ao sexo anal sendo até entre homem e mulher. Eu vi lá no teu post você falando sobre a questão dos nossos irmãos homossexuais e tal. E aí veio um cara e falou, isso é muito básico, é só procurar no Google. Aí pegou um texto de que significa sodomia no Google, sodomita no Google, e ele postou lá. Ele resolveu toda a teologia mundial. Mano, a teologia tá há pelo menos 500 anos debatendo algumas coisas. E o meu irmão, ele resolve de uma forma muito simples. É só ir no Google. Segundo você, John, você me disse um dia que
cada vez que alguém tenta pesquisar no Google Tradutor um texto antigo da Bíblia, um anjo explode no céu. Morre. Tem vários anjos que já morreram, assim. Então todos eles... Por isso que Deus fez tanto, né? Fez um monte, porque... Cada Google que você dá, que tu pega lá porneia, o Berloffa falou porneia, aí você escreve porneia com Y, porque você acha que é inglês, e um anjo tem que se matar no céu por sua causa. Exatamente. Agora a gente pode, João, definir qual é o pecado de Sodoma. Bom, a gente viu que a questão de Sodoma era uma dominação do algo diferente, significa que eles queriam tomar, de alguma forma, aquilo que era daqueles anjos, dos mensageiros de Deus. A gente viu também que em Levítico, capítulo 18, versículo 22, também não está falando da questão homoafetiva, está falando de uma misoginia, daquele que deveria penetrar, daquele que deveria dominar, ser dominado. Então, pô, tu nasceu para ser cabeça, não cauda, né? Lembra? Tem essa parada, né? E aí a gente precisa definir, João, o que é sodomia, o que é sodomita. Pronto. Qual é o pecado de Sodoma de fato. Porque ficar de blá 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 aqui, todo mundo fica. Mas a Bíblia vai dizer pra gente. A Bíblia define? A Bíblia define. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Então pega aí, porque essa aqui tem que pôr na tela. Porque a galera gosta de base bíblica. Base bíblica. Acabei de botar no meu Instagram a base bíblica que bíblica. você mandou pra mim. Obrigado, viu? Nada, pô. Bela base. Tinha da pequena e da grande. Eu sempre dá pra Eu só tenho base de livro aqui, ó. Mas pode ficar, às vezes cada uma Base de Bíblia for livro. mais fininha. Agora, quer ver? Você tira o livro, eu vou desmontar o cenário aqui só pra a nível... como é que é? Ó, base... Ilustração. Isso. Essa aqui também, Essa essa base base não tá bíblica muito- também é tipo do Iago também Martins. é pentecostal. Essa daí é do Iago Tá Martins. caindo pro lado. Ó, não, a minha Bíblia é muito grossa. Mas é uma base bíblica. É uma base bíblica. Então qual é a base... Deixa o Olavo de Carvalho quietinho aí, né? Obrigado, Olavo. O melhor ano da sua vida foi esse, viu, cara? Obrigado. Parabéns. Parabéns. Um ano sem fumar, hein, gente? Venceu o vício. Venceu o Hashtag venceu o vício. Melhor ano. Sim. Então, qual é a base bíblica para o sodomismo, Pastor John? Então, vou ler para vocês, porque tem uns irmãos que, sim, só de eu falar que é Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, ele não vai ficar satisfeito. Não. Aí eu vou ter que ler bem bonito. E este foi o pecado de tua irmã Sodoma. Não foi um dos pecados. Não, este não foi, foi o pecado. É Ezequiel 16, 49. Ela e suas filhas... Gomorra e outras. Tudo que tava ali, os vizinhos, sabe? Tudo os vizinhos ali. Poá, Suzano, Itaquá. Nova Friburgo. É tudo ali, os vizinhos, tá ligado? Elas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres, os necessitados. Contudo, eis que eu restaurei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e de suas filhas, e não me esquecerei de trazer de volta junto com elas. Então, Glórias a Deus. Deus perdoa até Sodoma, que tinha um pecado muito peculiar, que você sempre ouviu errado. O pecado era fartura de pão, de alimento, arrogância e um mínimo de preocupação, provavelmente com quem sofria de fome. Não ajudavam os pobres. Meu Deus do céu. Gente, olha só. Eu tô muito contente de fazer esse conteúdo aqui, John, porque esse conteúdo aqui, ele vai... É o tipo de conteúdo que ele vira de pesquisa. É um conteúdo que fica no YouTube. Então, por favor, compartilhem isso. Você tem noção do tanto de gente que tá morrendo? O tanto de transexual, que a gente acaba chamando de travestis aí, né? Que estão sendo mortas no Brasil. E tenha certeza, aonde tem um gay sendo espancado, sendo morto, sendo humilhado numa ponta, na outra ponta tem um pastor dizendo que ser gay é abominável. Que é ser sodomita. E se você acredita nesse Deus de terror que você acredita, que eu não acredito. Eu acredito até que Deus perdoa essa barbárie que você faz. Mas você acredita num Deus que vai te cobrar. E o sangue de cada gay, cada lésbica, cada LGBT vai ser cobrado de você, meu irmão. Por estar ensinando a violência e o ódio usando a Bíblia em nome de Deus. E o pior é que a gente começa a encaixar na classe de sodomita quem de fato é. Quem tem recurso, quem tem dinheiro, quem tem fartura. Pô, eu conheço muita igreja sodomita. Mas que é arrogante, quem não se preocupa com o pobre.
Será que a gente consegue colocar um desses, hoje, grandes pastores, midiáticos, dentro dessa classificação de sodomita? Aqui na minha rua aqui tem uma. Quem sabe onde eu tô já tem a referência. Se dane. Então a gente começa a entender quem não é sodomita, segundo o texto bíblico, e quem de fato é. Ezequiel traz a baliza disso. Gente, pra mim não tem mais o que... Eu, pelo menos, não tenho mais nenhuma dúvida sobre este ponto, que era desde entender Levítico, entender os anjos e entender sodomismo. Eu acho que acabou aqui essa parte, a gente matou, né? Mas tem mais, né? Porque a gente ainda tá em Levítico. Tá em Levítico. Na ordem cronológica, qual que seria o próximo texto a pensar? Que eu nem sei se a gente vai falar, eu vou deixar um mistério aqui, que é Davi e Jonatas. Broderagemzinha? Broderagem, né? Vou tomar um banho, deixa que tá, sabonete vamos lá. escorregou. Será que aconteceu? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Deixa eu falar uma coisa pra você. Desculpa, mas eu vou ter que fazer isso, tá? No nosso curso, a gente fala sobre o texto de Davi e Jonathan. Será que Davi tinha uma broderagem com o Jonathan? Rolava. Será que Jonathan tinha uma broderagemzinha com o Davi? Rolava um negócio? Porque isso seria ótimo para nossa narrativa afirmativa. Ok? A gente vai gravar um conteúdo sobre isso a qualquer momento, tá? Mas não nessa sequência. Então, quem quiser ter essa informação, infelizmente, por enquanto, é só no curso. No curso Homossexualidade à Luz das Escrituras. Como que você vai pedir esse curso, meu querido? Ou na DM. Aí você se vira aí, porque eu nem sei quando esse vídeo vai entrar Ah. no ar, mas tem o curso. Mas deixa eu explicar por que que a gente não vai trazer esse texto agora. E não só esse, John, tem um outro texto Tem. do Novo... Não fala nada, nada. Não vou falar. Mas tem um texto... Eu fui orientado. Isso. Eu não posso adiantar assuntos Tem um aqui. texto no Novo Testamento que Jesus se encontra, cura e elogia um homem gay. Ou pelo menos... O namorado dele, né? Isso tá muito claro no texto. Tá no texto. Por que que a gente não vai trazer aqui esse texto? Porque nós estamos trazendo os textos que vão contra. Nós estamos desconstruindo. Então nós temos o texto de Jonatas e Davi, que seria uma afirmação. E tem esse texto de Jesus, que também é uma afirmação. Então nós vamos gravar em segundo momento os textos que afirmam. Tá bom? E se você quiser isso antes, faz o nosso curso. É, e assim, cara, o curso é completão, né? Tem tudo. Aqui a gente tá só fazendo um apanhadinho, né? Só um apanhadão. Então, tirando o Davi e o Jonathan, a gente pode dar um pulo lá para o Novo Testamento, lógico que é no próximo episódio, e aí que a gente vai entrar, John, porque eu tenho uma Bíblia aqui, a tradução dela é NVI, eu vou ver se até eu acho ela ali, porque na NVI e outras traduções aparece um monte de vezes a palavra homossexual, homossexual ativo e passivo. Não existe. Então a gente vai ter que ver texto por texto, né? Tem em Paulo falando aos Coríntios, tem Paulo falando com Roma, tem a João falando na carta do Apocalipse. Então a gente vai texto com texto. Então, próximo episódio, a gente entra no Novo Testamento para ficar vendo aquelas palavrinhas que são traduzidas para homossexual. Perfeito, John? É desse jeito que é.